A inteligência artificial deixou de ser uma promessa do futuro e já virou uma realidade do presente. Segundo a Forbes Tech, em 2025, 87% das empresas no Brasil já utilizam ou incentivam o uso da IA generativa para otimizar os processos, criar conteúdo, melhorar a experiência do cliente. Ao mesmo tempo, a tecnologia também levanta questões importantes sobre ética, equidade, governança e o futuro do trabalho. Ainda no relatório do futuro do trabalho da Forbes, agora de 2025, mais de 31 milhões de empregos vão ser impactados pela IA aqui no Brasil. Mas em vez de encarar esse cenário com medo ou preocupação, é importante entender como a gente pode utilizar a IA ao nosso favor. E no episódio de hoje é sobre isso que a gente vai falar, sobre o presente e o futuro da inteligência artificial. Como ela está sendo aplicada nas organizações e como ela pode potencializar o nosso dia a dia. Vamos começar? Então, roda a vinheta. Eu sou Fernando Campos, diretor de Infraestrutura e Operações Tech aqui na Vivo, e antes de começar, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem alto, tenho 1,86 m, cabelos pretos, uso barba, estou vestindo uma camiseta preta e um relógio no braço direito. Seja muito bem-vindo ao Papo Carreira Tech, o podcast e videocast produzido aqui pelo time da Vivo, onde você tem tudo o que você precisa saber para se atualizar e impulsionar sua carreira em tecnologia. E para variar, hoje eu estou super bem acompanhado. Moisés, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente, meu. Oi, Fernando. Eu sou Moisés, moreno, tenho 1,88 m, 37 anos, estou vestindo preto, barba. Trabalho há 15 anos na Oracle, comecei como estagiário e tive uma carreira, estou até hoje, sou vice-presidente hoje da indústria de Telco e Mídia. Telco e Mídia, quantos anos de Oracle? 15 anos. Quando a gente fala de mídia, a gente está falando, por exemplo, canais de TV, coisas nesse sentido, também mídia, canal aberto. Exatamente. É isso? DirecTV, Sky, Globo. Entendi. Toda a indústria e atendendo também outros países. Que legal, meu. América Latina? Isso. Muito legal, cara. Obrigado aí por ter reservado a agenda, por estar aqui com a gente. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria, meu, ter você aqui. Legal. E também estou com a Lídia. Lídia, muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Fernando. Estou muito feliz com esse convite. Vou fazer minha autodescrição primeiro. Eu sou a Lídia, sou uma mulher branca de cabelo preto, comprido. Assim como os dois, também estou com uma camisa preta, tenho um piercing no nariz e um relógio no braço. Falando um pouquinho de mim, eu tenho 11 anos de Vivo. Desses 11 anos, 5 anos trabalhando com inteligência artificial. Sou gerente hoje de uma área e trabalho com a IA desde antes do boom do GPT, né? Então, trabalho com a IA desde a supervisionada. Você está na IA antes da hype, é isso que você está falando? Antes da hype, exatamente. Entendi. Quando eu tinha que ficar explicando para as pessoas com quem eu trabalhava. Hoje em dia já é mais fácil. Uhum. Que legal, bem-vinda, obrigado. Aliás, acho que para a audiência mais atenta, você não é um rosto desconhecido aqui, né, do nosso podcast, certo? Não, segunda vez que eu estou aqui, feliz também com esse repeteco aqui. Obrigado por estar aqui de novo. Qual que é o objetivo da tua área hoje, falando de IA na prática, assim, para a turma que está ouvindo a gente? Qual que é o entregável da área? Tá, o principal entregável da área de IA hoje são soluções que facilitem a vida tanto dos nossos clientes internos quanto externos. Uhum. Então, a gente tem um foco muito grande hoje de facilitar a utilização da IA pelos nossos colaboradores, né? Fornecendo uma plataforma, fornecendo todo um letramento de como que eles podem utilizar e também de utilizar as soluções de IA para aumentar e para melhorar a experiência dos nossos clientes aqui na Vivo. Você chega a descobrir os casos de uso? Sim, a gente... Porque tem sempre essa dúvida, né? Como que começa, né, o fluxo, assim, a partir de uma ideia, vamos implementar IA para resolver um problema. Em que parte da equação aí que você entra nessa jornada? Sempre começa definindo qual é o problema que a gente tem que resolver. Esse tem que ser o primeiro ponto para a gente saber aonde que a gente vai focar. Um segundo ponto é a gente saber se a gente vai ou não vai usar IA. Né? Porque existem, como a IA está muito hypada, todo mundo fala, eu quero uma solução de IA. E precisa de uma planilha com IA, né? Exato. Tem coisas que hoje eu não preciso usar IA e tem muitas coisas que hoje pode facilitar a utilização de IA. Então, a primeira coisa é qual problema eu tenho que resolver. A segunda coisa é com IA que eu resolvo esse problema ou não?
Então a minha área acaba fazendo um pouquinho desse filtro. Não, muito legal esse seu ponto, porque até porque você falou, né? Como tem essa moda toda, fica aquela vontade de colocar em IA em tudo. Mas não é só se ela vai funcionar ou não, é que tem um custo por trás, se é a melhor tecnologia, né? Se é a melhor forma de resolver o problema, business case, né? Porque ninguém olha isso, o custo não é baixo. Uhum. E tem a diferença, né? IA e IA generativa, que é duas coisas que também são diferentes. Você for implementar IA. Tem IA generativa, que é toda a questão de voz, enfim, de um agente que realmente vai tomar ação. E de IA, que é um pouco... Tem vários sabores, Tem né? vários sabores. É isso. Exato. Ô, Moisés, você que é um cara que está numa empresa que atende, sei lá, as principais empresas do mundo, a Oracle deve estar presente aí, né? Como provedor de serviço. Como que você está vendo o movimento dos clientes em busca da IA, adoção? Já passou esse momento da novidade e já está naquele momento do... Legal, entendi, vamos tirar proveito disso? Ou você acha que ainda está no momento mais embrionário? Ou é caso a caso? Como que você está vendo o cenário no momento, cara? Engraçado, no começo eu vi um pouco de medo das empresas, medo da competição, medo de um concorrente acelerar e utilizar antes. A gente tem vários pilotos, inclusive com a Vivo aqui, que é pioneira nisso. Você tem todo aquele processo dos 3 meses, não tem experiência, processo de experiência. Sim. Então é como? Não é um projeto que vai ter fim. Então, um projeto de TI que a gente viveu, né? Começa um projeto de RP, implementação de alguma aplicação, desenvolvimento, eu vou ter um squad, não é igual. Inclusive é diferente, o modelo de squad é bem diferente para fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que as coisas estão muito mais nítidas, eu acho, agora. E a gente tem um futuro brilhante aí nos próximos anos. Eu acho que isso vai revolucionar, enfim. Já passou aquele ruído, né? Eu acho que já. Olhar para todo lado. É curioso isso, né? Esses momentos diferentes, né? Primeiro vem uma euforia, depois vem o medo, depois vem uma adoção em massa, daí a gente realiza que, não, pera, não é tão barato assim, vamos pensar bem se o uso adequado, a ferramenta certa no lugar certo, é isso, né, que está acontecendo. Não só questão de custo, mas também que não é uma questão de mágica, né? Então, acho que a empresa acho que o mercado, de uma forma geral, ele está amadurecendo a ponto de entender que a IA não é só você apertar um botão, né? Porque o ChatGPT, ele veio por um longo período sendo treinado nos bastidores. E aí, quando ele foi popularizado, quando ele foi aberto, todo mundo achou que foi do nada, porque não houve aquele negócio, é uma empresa que já está no mercado. Então, para trazer isso, um primeiro momento, as empresas acharam que teria o mesmo nível de facilidade. Com o amadurecimento que a gente está entendendo, elas começam a entender um pouquinho mais, não só as capacidades, mas também as limitações que a gente tem da IA hoje. Custo é uma delas, mas toda a parte também de você ter dados estruturados para IA. Não existe IA sem dados. Então, as empresas que estavam um pouquinho mais estruturadas para dados, elas saem na frente. Todo mundo já sabia que dados era o novo ouro, né? Que era o que falava, mas a IA evidenciou e potencializou isso, né? E a gente vê isso, porque a Oracle, todo mundo sabe, nasceu com dados, né? Sim, com banco de dados. Eu fui DBA a Oracle, né? Então, é uma empresa de dados nativamente, a gente conhece muito de dados, e o que a gente vê é que todo mundo ficou. Cria um DW, mas não tem um lake, porque tem dado relacional e dado não relacional, não estruturado, não relacional. E hoje, vetorizar os dados, porque aí para AI também eu tenho que captar de todos os lugares para dar o conhecimento para a máquina agir. Então, essa questão de dados, a gente até estava conversando antes, virou core, assim, é um negócio. E a outra coisa é uma capacidade híbrida, uma arquitetura, aí falando de infraestrutura que tu conhece melhor do que eu. As empresas também não se prepararam para ter uma capacidade e capilaridade híbrida. Híbrida, o que eu digo? Se eu tenho que apontar... AI, geralmente, ela já vai nascer na nuvem, ela não vai nascer no on-premise, né? Então, também, se eu não tenho meu centro de dados na nuvem, eu tenho latência, eu tenho vários problemas. E aí, por exemplo, para um IA generativa de voz, eu tenho muito impacto, por causa da velocidade de buscar o dado. São vários sistemas, captar e voltar com aquele dado. Então, a arquitetura, ela é complexa se você não se preparou, não fez a base.
né? Não se preocupa com a base. Eu acho que é um pouco E você sabe que, falando de custos, tem uma coisa que eu acho que a gente não tem nem no mercado estudo suficiente, empresa madura o suficiente, que tem um case de agente QI, que a gente consiga hoje ter uma visão de até onde esses custos podem ir. Agente QI, basicamente, é quando você passa para a IA generativa a decisão, né? Então, eu posso trabalhar com a IA generativa sem estar em agentes, mas a partir do momento em que eu peço para que a IA tome a decisão, é o que a gente está trabalhando com agentes. E é muito difícil você mensurar quantas chamadas ela vai fazer no LLM, né? Quantas decisões ela vai tomar no final, né? Exato, isso. Porque eu estou passando a responsabilidade dessa tomada de decisão ali. Então, custos realmente é uma coisa que preocupa bastante nesse momento. Isso é uma coisa super legal para quem está começando a mexer com a IA, ou até para quem já tem bastante tempo. Tem aplicabilidade de todos os tipos, né? Tem vários cenários de uso, assim, a gente pega casos e casos super legais. Uma coisa que a gente estuda muito é como que a gente faz a infraestrutura se recuperar após uma falha utilizando a IA. E é curioso, trazendo o ponto da decisão, né? Só para trazer um caso prático, que é uma coisa é a IA supervisionada, onde ela te dá uma recomendação. Agora imagina que eu libero a IA para, por exemplo, reiniciar um serviço. Se ela toma uma decisão errada, né? Cara, ela pode parar a companhia. Então, tem todo um trabalho. Testar é super complexo também, né? Então, são várias dimensões que a gente precisa olhar para isso. Aqui na Vivo tem algum caso que... Qual que é o teu caso, assim, que você olha... Ou qual que foi o mais recente que você trabalhou ali? Tem vários casos, eu poderia ficar aqui o dia inteiro já falando. Já abriu um sorriso, tem um monte de casos que já fiquei super feliz, isso. vários. Mas eu acho que não tem como eu não falar do iAjuda. O iAjuda é uma solução que a gente colocou para os nossos atendentes, tanto de call center quanto de loja, para facilitar a vida deles, né? Então, ele basicamente é um assistente inteligente que ele vai lá e integra a informação de todos os legados, todos os dados e traz num formato fácil para os atendentes. E, ao mesmo tempo, ele já recebeu a pergunta do cliente e ele facilita o entendimento do atendente. Então, o que acontece? Antes, os atendentes, eles ficavam muito preocupados em buscar informação, em entender o procedimento, aonde que ele entra para entender aquilo. E hoje, os nossos atendentes estão conseguindo realmente focar em resolver o problema do cliente, em dar uma maior atenção para o cliente, porque a IA está falando de uma forma conversacional com ele e ajudando a ele resolver esses problemas. Então, não tem como eu não falar do iAjuda. Mas a gente tem vários outros aqui bem bacanas. O iAjuda, eu super admiro esse projeto. Acho que é um projeto incrível que tem trazido uma experiência legal para o nosso cliente. Além da eficiência, né, no trabalho, na atividade do nosso colaborador, do nosso vendedor, do nosso consultor na loja, também leva uma qualidade para o nosso cliente na ponta. E eu vi um case que é super legal, que é, ele pergunta assim, qual a diferença entre o modelo de celular A e B? O iAjuda. E ele fala, ó, se você procura isso, a recomendação é essa. Se você procura isso, a recomendação é essa. Que é uma coisa que antes... É como se ele lesse o manual inteiro e pudesse falar assim, cara, um resumo de tudo, né? É muito poderoso isso. Você reduz o tempo de atendimento, que é uma medição TMA, né? Que é uma medição... Tempo médio de atendimento, né? TMA. Cara, melhora muito e melhora o atendimento da pessoa. Porque no final do dia, gente, o que a gente está tentando fazer aqui? Eu como Oracle aqui, que sou um parceiro de vocês, é melhorar a vida do cliente. Ponto. Ponto final. Então, também se eu vou aplicar um AI que no final a gente não vai resolver o problema de ninguém, a gente vai aumentar a complexidade, porque se não resolve, aumenta a complexidade. Então, esse é um projeto super legal. E para quem é mais técnico ou já trabalha na área de tecnologia, eu falei agora há pouco que eu fui DBA, a minha idade, já fui DBA, Oracle 9, 10, né? Era 10G naquela época. Hoje, na versão Oracle 23, se não me engano, Moisés, cara, você não precisa mais fazer select o comando nas tabelas, né? Você vai lá e pergunta para a IA, como se estivesse falando no chat GPT assim, ó, quero saber quantas vendas, quantas vendas eu fiz hoje. Cara, ele faz a instrução SQL por baixo e te devolve o resultado. Imagina, é como se eu tirasse todas as ferramentas, né, de visualizadores, né, os construtores de dashboards e tudo mais. É quase como se eu desse o construtor de query, né, pro cliente lá na ponta. Isso. O 23 AI, basicamente, ele junta relacional, não relacional, não tem mais a fonte... DW, Lake, ele consegue consolidar tudo, faz vetorização, faz RAG, porque senão você tem que ter vários fornecedores, várias aplicações, ele junta tudo em um e com prompt, então você faz, não precisa mais de
com autonomia. Você falou de recuperação. Então, a gente tem essa questão, por exemplo, de um DR, de um disaster recovery, ele fazer autonomicamente a virada. Você tem que setar como, né, a gente chama de guard-rail, de setup da máquina. Então, você tem que dizer, 15 minutos até a volta do sistema, tu sabe como é que funciona, porque a gente sempre tenta resolver o problema na produção, não resolveu, aponta para recuperar, porque pode ter algum problema de backup, enfim. Então, tem tudo isso, então facilitou a vida, até para quem tá começando na carreira, que eu acho que aqui o tema é esse, tem vários segmentos para seguir dentro desse dados, vetorização, que é um negócio que hoje é super complexa e cara, não tem universidade, hoje isso falta hoje, né? Você entra na universidade de tecnologia, eu fiz há 15 anos, 16 anos atrás, 16 anos eu estudei COBOL. COBOL, não. Ainda os professores tentavam, cara, que é um negócio que os bancos utilizavam. Então mudou absurdamente, é muito rápido. Então eu acho que o grande diferencial da pessoa que inicia numa carreira de IT é gostar de conhecimento, é gostar de estudar, é gostar de ver o novo. Quem não gosta muito disso, que é aquela pessoa que é mais estática, eu acho que tem problema. Mas a pessoa que gosta de estudar e correr atrás, então... Agora, você estava falando disso e pensando no impacto das carreiras tradicionais, por exemplo, de novo, né, voltando para o DBA, né, a forma como ele vai administrar um banco de dados, a forma como ele vai mudar o equipamento. O cara que programa, né, para quem programava lá atrás, sei lá, para conectar no banco, chamava uma store procedure, né, que executava um comando e voltava para a camada de aplicação. Nada disso. Acabou, né? Acabou. Você vai mandar um texto pro banco dizendo quanto eu vendi hoje. Assim, o seu comando, a sua história procedure virou uma pergunta em texto, né, em linguagem natural, né? Maluquice isso. Eu acredito que ao mesmo tempo que facilita, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma pessoa mais júnior, um estagiário, é como se ele tivesse um oráculo ali do lado dele. Então, aquilo que ele toda hora podia parar um sênior porque ele não conseguiu ir para o próximo passo, ele utilizando aí a generativa, ele tem alguém para perguntar. E aí ele acaba se apoiando nos sêniors, mais por aquela visão de experiência, o que eles têm. Mas, por outro lado, eu acho que gera uma necessidade diferente de mercado. Então, antes o que era... A gente precisava mais de pessoas que conhecessem a linguagem. Hoje a gente precisa muito mais de pessoas que tenham um pensamento crítico. É isso que vai fazer aquele diferencial, sabe? Então, você fala de DBA, né? Eu também fui DBA ali no meu começo. Também fui. Adorava fazer select, né? Então, o que antes era fazer o select é muito mais entender se aquilo que ele está trazendo é exatamente o que você espera. Então, pensamento crítico vai ficar fundamental, assim como você trabalhar outras habilidades, né? Que é as famosas soft skills também. A gente sabe que quem está no meio de TI sempre teve que estudar, mas agora é só a gente ver a velocidade da IA. A velocidade que quem está no meio, em qualquer área, mas principalmente quem está trabalhando com IA, ela cresceu de um formato exponencial. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um case aqui de uma ferramenta que a gente colocou no ar, colocou em produção ano passado, tem menos de 12 meses, ela está obsoleta. A gente já está mudando. Está acontecendo bastante. A gente já está evoluindo versão, a gente já está fazendo uma outra adoção. Então, assim, fundamental você se adaptar à mudança. Daí isso faz com que os gestores tenham que trabalhar outras características também. Então, o gestor que antes ele não trabalhava com isso, está exigindo muito mais dele a gestão da mudança, né? Como que ele controla isso e também aquela influência de cultura, né? Como que eu consigo fazer o meu colaborador adotar isso num conceito de AI first e ele mudar o formato que ele vem trabalhando até hoje, né? Porque aqui na Vivo a gente tem alguns programas bem bacanas. Tem um até que é a EduTech. A EduTech é fantástica, gente. Ela tá... E não tô puxando sardinha, não. Mas a EduTech é uma área inteira dentro aqui de TI que ela é responsável pela capacitação, por evoluir, por adaptação dos nossos colaboradores de TI. Então, ela faz parceria com grandes empresas, com Big Tech, a Oracle é uma delas, que está sempre aqui palestrando para a gente, falando com a gente. E eles fazem esse acompanhamento tanto para conhecer a IA, quanto também o que eu posso mudar ali no dia a dia. Os colaboradores vão trocando case.
Então, acho que é bem bacana. E qual que é a armadilha que vocês veem nesse processo? A gente ouve muito falar assim, putz, tomar cuidado para a gente não perder o senso crítico, né? Ou o pensamento crítico, porque... Voltando lá atrás, né? A gente, quando começou a programar no COBOL lá, o Moisés usava um livro ali, né? Nunca programei em COBOL. Você não programou? Eu programei. Mas então, assim, a gente usava um livro ali, né? Para ter os comandos, as instruções. Isso, por um lado, era muito mais lento, muito mais ineficiente. Não dá nem para comparar, né? Com que a produtividade de hoje. Porém, por outro lado, toda a parte conceitual, aquela coisa teórica do que estava acontecendo por trás, a gente precisava conhecer para entender melhor. Vocês acham que isso pode... tirar da gente essa capacidade, a IA pode tirar da gente essa capacidade de entender o que a gente está fazendo e virar um trabalho, transformar a atividade humana numa atividade um pouco robotizada demais, talvez, que só aperta um botão? Não sei se deu para entender minha dúvida, assim. Qual que é o lado, tem algum lado que vocês acham que é perigoso aí nessa equação? Foi engraçado que eu fiz uma viagem para Londres agora há pouco, uma viagem pela Oracle. E a gente foi em Oxford com um professor de AI de Oxford. E aí alguém, não foi eu que fiz essa pergunta, que era muito inteligente, então o cara... E ele falou, e os alunos? Qual que é a sua visão como professor dos alunos? Estatisticamente, ele tem uma pesquisa que o QI humano ele vem baixando nessa última geração. E ele fala que realmente porque não é cola, tu não pode considerar cola. Ele foi lá, fez uma pesquisa com apoio, e tem até uma metodologia agora, você tem que colocar lá que foi apoiado pelo ChatGPT, porque senão vira um problema. Vira plágio, né? Isso, vira plágio. Mas aquilo te deixa um pouco, não preguiçoso, mas... acomodado. Acomodado, exatamente. Fica muito fácil. Antes você tinha que pegar 3 livros, fazer um resumo, um sumário, né? E sim. Não precisa. No dia a dia, na prática, isso no estudo. E aí ele deu um exemplo. No trabalho, no dia a dia, na execução, para quem utiliza bem isso, e ele falou, a nossa geração, que é a geração de 80, 90, está usando mais do que a nova geração. Curioso. É muito curioso. É muito curioso. Não sei se vocês já viram algumas pesquisas que estão falando. Porque a gente trabalha, já está no mercado de trabalho, e a gente vê essa competitividade e vai buscar. Pô, eu não posso ficar para trás. Né? Eu, assim que começou, instalei Perplexity, comecei a usar os vários ali. A gente trabalha com tecnologia, enfim. Porque tem Claude, tem, né, da Anthropic, tem vários, né, LLMs que a gente consegue usar, não é só ChatGPT. E a nova geração ainda não tá... Tem muito... Usa celular, né, um negócio super... Mas ainda não está adaptada ao... Você não acha, Moisés? Assim, eu acredito muito que o diferencial tá em como que essa nova geração vai adquirir experiência, né? Porque a ferramenta, ela é de fácil utilização, a gente sabe, né? Mas é a experiência, às vezes, que dá aquilo que você precisa perguntar. Então, uma armadilha muito grande que eu vejo, Fernando, é se a gente não parar para olhar como que a gente vai ter um hiato, né? As pessoas que começaram a trabalhar sem ter IA generativa e as pessoas que já começaram a trabalhar com a IA generativa. É verdade. Como que a gente vai conseguir garantir que essas pessoas que estão chegando sem experiência vão adquirir esse pensamento crítico, vão conseguir saber o que perguntar para a IA e, ao mesmo tempo, validar se a IA está trazendo o certo ou não, né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente vai ter, essa geração que está chegando já mundo IA. A geração e a liderança, né? Acho que tu tocou num ponto, e como líder, acho que a gente já está vendo as pessoas que se destacam mais agora já são... Vou te dar um exemplo de apresentação. Eu tenho uma pessoa no meu time que usa muito a LLM para fazer a apresentação. Cara, em 15 minutos eu levaria 7 dias, provavelmente. Ele vem com um negócio incrível. Então eu fico, eu não estou acreditando. Então, ou seja, ele sabe se utilizar, porque tem que saber fazer o prompt, tem que saber, também tem que fazer um pouco de pesquisa, você tem que colocar o conteúdo daquela apresentação para. Então tem um trabalho ali, está se aproveitando e está sendo super rápido para entregar que é um pouco do que ela falou. Então, eu acho que quem se adaptou e vai estar na frente, muito. Até porque no final alguém vai ter que apresentar o conteúdo, fazer o conteúdo daquela apresentação, e aí volta o humano fazer exatamente. a diferença. Então, né? No dia a dia eu já estou
tô contando aqui, é real. Eu já tô sentindo essa... E aí, como líder, você tem que primeiro... Os times vão ser muito multidisciplinar, né? A carreira IT, ela é técnica, mas imagina que algo muito complexo pode ser resolvido muito facilmente. Então, você vai ter que ter outras habilidades, como saber fazer um prompt rápido, saber, né, como consolidar isso tudo. Então, tem uns desafios para a liderança aqui que eu acho que são bem interessantes. O que não muda, ética, algumas coisas da liderança que você tem que sempre exercer, né? Então, a parte do soft skill, não? O lado humano da coisa não muda, né? No final do dia, quem está projetando o machine learning, quem está ali atrás, quem está conduzindo, são pessoas e pessoas, né? A gente tem que sempre tá trabalhando, motivando, treinando, ensinando. Então, você sabe que a Lídia falou uma coisa das novas gerações que já nascem, né, utilizando e tudo mais. Aqui no Papo Carreira Tech teve um dos episódios que a gente estava falando sobre aliás, é um grande ponto esse momento. E saiu uma reflexão que era mais ou menos assim, pô, a geração dos anos 80, por exemplo, ali, eu sou de 79, né, ali, comecinho dos anos 80, a gente viu, né, a máquina de escrever, né, era offline, certo? A gente fazia curso de datilografia, depois, sei lá, veio o advento do computador pessoal, as pessoas terem computador em casa, depois veio a internet, aí veio, né, os devices, os smartphones, os celulares cada vez mais poderosos e tudo mais, vem iPhone e afins. E agora a gente chega numa fase da IA, né? Então a gente sai de um ponto de partida que é máquina de escrever e a gente está discutindo IA. Eu acho que a gente não vai estar aqui para ver como vai ser isso daqui a 100 anos, mas, né, ou os próximos 30 anos, talvez profissionalmente falando. Mas imagina uma pessoa que nasce hoje, ou ingressa hoje, digamos assim, no mercado de trabalho, que não teve essa realidade offline, essa outra coisa. Como será que vai ser os próximos 30, né? Você estava falando isso, eu fiquei pensando, eu falei, cara, puxa, eu queria muito ter a oportunidade de ver como que vai ser essa conversa daqui 30 anos, e se vai ter alguém falando assim, igual eu falei da máquina de escrever, num tom meio museu, saca? Será que daqui 30 anos vai ter uma galera aqui falando assim... Será que ainda vai ter computador? Lembra daquela galera que usava LLM, cara? Como aquilo é velho, imagina como vai ser isso? Não, e é incrível, porque assim, é um ponto aqui até que junta um ponto pessoal, a Oracle, ela está investindo muito em saúde. Comprou a Cerner, que é uma empresa americana de health, de RP para hospitais e tudo. E o Larry Ellison, que é o dono, está investindo muito nisso, porque ele acredita. E ele falou um negócio, acho que foi faz uns 6 meses, em um painel, que a cura do câncer, por conta disso, então você vai criar vacina, porque qual que é o problema do câncer? É a adaptabilidade da célula. Então você cria uma quimioterapia, 2 meses depois ela já não... Né? Então, e várias outras coisas, várias outras doenças que o tempo de pesquisa era muito grande, a criação do remédio levava 15 anos, homologação, então isso tudo vai ser muito rápido, né? Então, ou seja, o ser humano vai viver mais do que vive hoje, a gente vai, então assim, até eu te falo isso porque tu sabe da minha história, enfim, eu perdi meu pai no passado com câncer, então, cara, isso me deixa assim, cara, eu preciso viver isso, eu quero viver isso, entendeu? É um negócio que a gente vai salvar gente, salvar pessoas, né? Vai melhorar a carreira de algumas pessoas também. Tem uma discussão hoje muito no mercado que a gente vive, que é o quanto a classe média vai sofrer, porque o que vai, assim, onde vai impactar primeiro? Onde se automatiza, né, produção. Então, qualquer linha de produção, então um call center, uma área produtiva, né, da manufatura, atendimento. Mas a gente viveu um pouco isso quando a gente viveu a internet, a gente viveu períodos onde a gente sempre achou que, pô, peraí, essa carreira aqui, o que aconteceu é que aquela pessoa ela teve que se adaptar a outra posição, outro modelo, e aquilo gerou receita adicional, né? Então, a gente vive muito melhor que os nossos pais e os nossos avós, enfim, viviam isso, é óbvio. Então, de verdade, eu acho que tem todo esse medo, mas eu fico muito empolgado. Tem um lado muito bom nisso, potencial. Porque a gente vai... Não tem mais limite, é ilimitado, é um negócio que a gente vai ver coisa que a gente não espera, que é uma coisa que quantas pessoas, familiares e pessoas importantes você perde, e que a gente está falando que em pouco tempo a gente vai ter uma cura para alguns tipos de câncer e para outros tipos de doença, entendeu? Esse ponto é muito legal porque une duas coisas, né?
a tecnologia e um propósito, né? No final das contas, né, cara? Quando a gente pensa, às vezes, em IA, a gente pensa na entrega de um projeto que vai dar um resultado, que vai levar um benefício, etc e tal. O que tem um super valor, e não estou dizendo que não, muito pelo contrário, acho que é uma das grandes fortalezas, né, da nova tecnologia e da tecnologia em geral, não só da IA. Mas quando a gente pensa que essa tecnologia tem o poder de melhorar o mundo, a vida das pessoas, qualidade de vida das pessoas, né? Assim, cara, é muito maluco isso. Assim, dá vontade de viver 200 anos para ver qual que vai ser, assim, né? O que a gente vai ver lá na frente, né? Diga, Lídia. Não, eu ia até comentar que ele falou aqui da saúde, né? Que vai diminuir o tempo de teste. Isso a gente vê refletido aqui também. Então, trazendo para o mundo de software, antes o que a gente tinha? A gente tinha pessoas testando todas as hipóteses. Hoje a gente consegue automatizar muito disso e as pessoas muito mais trabalham em resultado. Então, hoje, o meu próprio time, que antes ficava validando a IA, né? Eu tenho um time de curadoria, ele validava a IA, pegava uma amostragem e fazia. Agora a gente coloca a própria IA para validar a própria IA. A IA então, valida a IA. A IA. É isso. É o auditor que audita o auditor. É o auditor que audita o auditor. E é bacana, porque às vezes a gente... Isso vocês podem fazer o teste em casa, pode fazer o teste agora. Se você colocar lá para IA, faz uma pergunta, ela dá uma resposta. Aí você mesmo vai lá e pergunta, a sua resposta foi completa? Você poderia responder de um jeito melhor? Ela vai lá e fala, realmente eu poderia ter feito isso. Ela mesmo se autoavalia. Então esse mesmo conceito simples que a gente tem ali num Q&A, num chat, é o que a gente aplica aqui. Então a gente potencializou muito o volume que antes a gente fazia por amostragem e agora a gente está conseguindo fazer numa escala maior. Aliás, eu tive no Gartner o ano passado e foi, claro, né? Todas as trilhas de conhecimento lá foram sobre IA. E um dos tópicos que foi muito debatido foi isso. Porque, por exemplo, imagina que você utiliza a IA para o atendimento ao cliente com voz. Vamos dar um exemplo. Uma coisa é você ter um grupo de clientes, né, que a IA está ali, e você tem a capacidade de um humano de supervisionar aquilo para saber se está tudo bem, se as respostas estão adequadas, se os clientes estão sendo bem atendidos e transbordar aquilo, né, se a IA não performar bem, tem um humano na retaguarda ali para suplementar um eventual gap. Agora, quando você escala para, sei lá, 20 milhões de ligações, 50 milhões de ligações, imagina que seja um número assim astronômico. Como que a gente vai ter como um humano pode supervisionar uma volumetria tão grande? E aí, lá no Gartner, eles falavam justamente isso. Só o IA para supervisionar a IA. É a única forma que tem de escala. E aí, e eles começam... E quando você começa nessa reflexão, né, da IA, supervisionando a IA, que é uma coisa recursiva, né, que como se fosse um looping, digamos assim, vale para vários pilares da tecnologia. Por exemplo, eu desenvolvi um agente. Esse agente faz, sei lá, X atividades ou responde a X mil flows ali, né, fluxos de execução. Como que eu faço, se for milhões de flows, para garantir a segurança daquele fluxo, que se não está vazando dado? Eu preciso ter uma IA que supervisiona. E aí você começa a pensar, é uma coisa até que, se você pensar muito disso, você fala assim, cara, mas aí não acaba nunca, né? Que você vai precisar... E quem supervisiona? O supervisor, né? E isso vira, né, um infinito, né? É muito maluco pensar nisso, mas a gente também está descobrindo agora que isso é necessário, né? E a gente olhando como o projeto isso melhora, mas olhando como pessoas que estão trabalhando ali, elas se sentem muito mais empoderadas. Por quê? O que antes ela estava fazendo um trabalho mecânico, ela ficava passando linha a linha, vendo se estava ok ou não, agora ela está muito mais trabalhando em como que eu avalio aqui que um está julgando o outro, se está certo ou não está, o que eu preciso ajustar. Então, você vê até uma mudança de comportamento. A primeira, né, que a gente fala, é a primeira do susto, e a segunda é aquela sensação que eles se sentem empoderados mesmo, que é o que a gente fala de reskilling, né? O que eles vão trabalhar são coisas diferentes. Até para as empresas de tecnologia, o que acontece hoje nas multinacionais de tecnologia americanas, enfim... Os centros de desenvolvimento, eles não são aqui, eles são fora. E o que está acontecendo? Para fazer os pilotos de AI, você toma uma liberdade regional e de pessoas. Então eu vejo essa empolgação também dentro da Oracle, dos times que a gente faz os pilotos com vocês. Inclusive, uma ideia de uma pessoa muda todo um projeto. É diferente, não tem aquele squad onde tinha a trilha e as ações, não.
A pessoa tem uma ideia de um prompt ou de alguma coisa que vai mexer no agente. Cara, tu aplica aquilo no dia e o resultado é incrível e, entendeu? Não sei se vocês passam por isso, então, olha a gente voltando, as pessoas fazem muita diferença porque quem tá, entendeu? Então... essa é uma convicção que eu tenho. Não sei se eu estou certo ou errado, aí os dias vão dizer, mas Bom. O ser humano nunca vai deixar de fazer a principal diferença da equação. Essa é uma coisa que eu acredito, assim. Aliás, Lídia, você falou no comecinho que você está há 7 anos trabalhando com IA, é isso? Isso. 5 anos, 5 né? anos. 5 anos. Qual era a tua área anterior? Eu trabalhava em transformação digital. Uhum. Então agora 11 anos, né? A Vivo ainda tinha um e-commerce que só fazia a geração de lead. Então participei do lançamento do e-commerce, que era uma jornada end-to-end. Lançamento do app Vivo, que agora antes chamava app Meu Vivo. Então sou desde a época do Meu Vivo. Então eu já passei por uma transformação, né? Que foi a transformação digital, que foi onde a gente teve todo o objetivo de digitalizar os nossos canais. Então também foi aquela transformação de vamos para o modelo ágil, o que a gente tem. Só que mesmo passando por essa transformação, eu vejo que a transformação da IA é muito maior. Era isso que eu queria te perguntar. Naquele momento, é claro, né, que você não tinha uma bola de cristal ali, mas do que você vê hoje, né, onde estamos na adoção da IA, e naquele momento que você decidiu mudar de área e falar, pô, vou trabalhar com IA, não sei se é possível, mas você consegue fazer uma comparação, assim, você naquela época, ou as pessoas naquela época, já visualizavam o momento que a gente vive hoje? Ou você acha que foi muito mais rápido do que você esperava naquele momento? Como que você vê a relação entre o que o imaginário de 10 anos atrás, 7 anos atrás, e a vida que a gente vive hoje, a realidade que a gente vive hoje, assim, quanto você acertou ou errou na expectativa ou no que se dizia do que é de verdade? Olha, eu acho que ninguém estava preparado, vou ser sincera, eu acho que nem eu imaginei que ia ser tudo isso, mas lá atrás, o que eu avaliei, né? Esse é um benefício de estar numa empresa do porte da Vivo, né, com tudo isso. Eu avaliei, poxa, eu gosto dessa empresa, eu tenho tudo que eu preciso aqui, mas eu não estou aprendendo muito novo, né? Então eu estou aqui, eu conheço muito de aplicativo, eu conheço muito de e-commerce, quero algo novo. Aí eu olhei para o lado e falei, pô, IA. Porque eu já trabalhei com dados, né? A minha experiência anterior era dados, aí eu vim para cá e fui muito mais para o digital. Aí eu falei, tá faltando a parte de IA aqui para eu fechar. E eu lembro que naquela época tiveram pessoas que falaram, mas Lídia, você entende tudo do app, por que você quer ir para IA, uma área tão pequena? Eu falei... Porque eu acho que IA pode ser o futuro, porque eu acho que vai crescer. A vanguarda. Gente, 5 anos atrás. Antes, isso. 5 anos atrás, eu falando isso, vocês não têm noção de como as pessoas falaram. 2 anos. Isso, e aí eu acho que é legal, porque migrar dessa área, dentro da mesma empresa que eu estava, que eu já conhecia todo todo o segmento telco, facilitou, potencializou eu entender a IA. Então foi muito mais o conceito da IA, eu não tive que aprender o modelo de negócio e mais uma tecnologia. Do negócio, aprendeu uma tecnologia. Exatamente. E juntou uma coisa com a outra, né? Mas nem eu, confessando, nem eu imaginava que ia ser tudo isso. Não, mas tem um mérito aí, né? Que o mérito é o seguinte, é a inquietude, né? É a coisa de falar, não, peraí, tem espaço aqui, dá pra eu fazer uma coisa diferente, dá pra eu complementar, né? Sair daquela coisa do, tá bom, onde eu tô, não, acho que tem espaço pra aprender mais e falar, vou tentar um negócio diferente e arriscar um pouco. Acho que é um baita mérito, parabéns por isso, parabéns. pela história, muito não, legal. Escutando ela aqui, eu volto... ela foi um pouco empreendedor. O intraempreendedorismo agora, as pessoas, a gente conversa bastante, a gente gosta disso nos times, né? E uma coisa que eu adoro na Oracle, já falei, é uma empresa de dono. A gente tem ação na bolsa, enfim, mas o Larry ainda tá... E é muito o Larry legal. É o presidente mundial da Oracle. Presidente mundial, isso, fundador, enfim, tá... E sempre se reinventando, tem 80 anos, sempre se reinventando. E a gente acaba, é uma empresa, né? A gente tem o Luiz aqui na América Latina, é uma empresa que eu me sinto muito empoderado para criar, para tomar decisão. A gente já viveu isso aqui. A pergunta sempre é, essa é a tua decisão? É o melhor para a empresa? Do it. Vai lá e... Só vai. E ela teve esse espaço, tomou a decisão, a empresa deu esse espaço para ela, mas ela buscou. Então, para as pessoas que estão escutando a gente aqui, é aquela coisa de buscar, né?
Não são ideias, assim, não é o que é uma ideia genial, não, é buscar a inquietude, é aquilo que tu falou, de não estar... Sempre que você está num lugar que você se sente confortável, de verdade, minha visão, que eu tô há 15 anos na Oracle, cara, tem alguma coisa errada. Ó, tem um piloto de Fórmula Indy que é aposentado, mas multicampeão da Fórmula Indy. Acho que eu já até falei isso aqui, mas é que é uma frase que eu gosto muito, que é o Mario Andretti, que ele fala o seguinte... Um gênio. Se você não tiver achando, quase batendo, é que você não está rápido o suficiente. Né? Que é nesse lugar, né? Entre o frio na barriga ali... Se você tiver totalmente o controle, é porque você não é o mais rápido. Vai fazer o melhor tempo. Você não é o mais rápido, com certeza, né? Então, é isso. Tem um friozinho na barriga, precisa carregar junto, né? Pra gente. Tem que ter um pouco de... Né, desse empreendedorismo ou intraempreendedorismo para quem trabalha, né, nas empresas como nós e tudo mais. Turma, a gente está caminhando para a reta final aqui da nossa conversa, mas eu queria que vocês deixassem uma dica, uma sugestão, uma mensagem final da nossa audiência. Por favor, Lídia, o que você deixa para a turma que nos ouve aqui? Bom, primeira coisa que eu acho que é bacana, acho que todo mundo já sabe, mas a IA, ela muda a vida de todo mundo. Então, você querendo ou não, você vai ter que se adaptar à IA. Acho que também é importante as pessoas se preocuparem como elas têm que se adaptar com letramento. Então, IA não é para quem está em TI. Mesmo se você não está em TI, você vai precisar saber como e para que aplicar IA. Né? Porque isso vai estar no seu dia a dia. Acho que é uma super oportunidade hoje para quem está no mercado de facilitar o aprendizado. E de recado que eu queria deixar também aqui, de uma forma geral, o mercado está aquecido. A gente tem muitas vagas abertas aqui, vaga de engenheiro de prompt, engenheiro de IA, a demanda está alta. Então, tem uma possibilidade aí para você também que está buscando, que quer se capacitar. Esse é um mercado que está super em alta. Boa. Ou seja, goste você ou não, aprenda a usar IA, certo? Exato. Boa. E você, Moisés, o que você deixa de mensagem final? Eu acho que uma mensagem para a moçada assim, a gente está num momento incrível. Quem está vivendo esse momento, e para quem está começando no mercado, né, a gente está se adaptando, mas para quem está começando tem oportunidade de papel em branco. Né? Então, realmente assim, buscar esse desconforto, buscar as oportunidades. Está cheio de oportunidade agora, que é o que a gente está falando aqui, a Vivo, enfim, o mercado está precisando desse tipo de profissional, mas mais do que nunca é atitude, né? Eu sempre vejo dessa forma, é a atitude que você encara as coisas, de olhar o copo meio cheio, de ter uma dificuldade, poxa, mas eu não tive essa oportunidade. Gente, tem portal, a gente tem um programa de treinamento que é o One, né? Que a gente coloca várias pessoas no mercado, inclusive a gente tem parceria com Vivo, com Itaú, com outras empresas, que a gente, além de treinar, a gente busca, né, tentar alocar em alguns mercados. Então, tem um espaço gigantesco aqui para vocês começarem bem, né, porque é um negócio que, imaginem, em 2 anos a gente está vendo o que a gente está vendo hoje. Pega 2 anos, 5 anos, né? O Larry Page, acho um dos fundadores do Google, foi num painel e ele falou, não sei se vocês viram, que em 5 anos vai ter o super AI, que vai controlar todos os outros agentes, vai ser um super agente. Então, assim, é um negócio... Eles já estão vivendo isso, porque o Vale do Silício é muito... Então, acho que é uma oportunidade de ouro aí que a gente está vivendo e precisa aproveitarem. Boa. Essa é a minha mensagem. Obrigado mais uma vez aos dois. Obrigado por enriquecerem aqui o nosso papo, me fazerem companhia aqui, tá aqui com a nossa audiência. Tenho certeza que traz bons insights. Aliás, se você quiser trabalhar no time da Lídia, vai saber, né? Se não tem uma vaga lá, certo, Lídia? Prometo que eu sou legal. Então tá bom. Tem que fazer o jabá, gente, temos vagas abertas. Muito bom. Então dá uma olhada no blog de carreiras da Vivo, tá na descrição aqui do vídeo aqui embaixo. Também não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Até a próxima. Tchau.